no livro de 2 Samuel, no capítulo 21. Vamos meditar nesta noite na história de uma mulher que não desistiu. Uma mulher que perseverou diante da calamidade. Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Deixa o Senhor falar com você. Amém? E diz assim: então houve fome nos dias de Davi por 3 anos. Ano após ano, e Davi consultou o Senhor, e o Senhor respondeu: e por Saul e pela sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. E o rei chamou os gibeonitas e disse a eles: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos remanescentes dos amorreus. E os filhos de Israel haviam jurado a eles. E Saul procurou matá-los no zelo pelos filhos de Israel e Judá. Por conseguinte, Davi disse aos gibeonitas: o que farei por vós? E como que farei a expiação para que possais abençoar a herança do Senhor? E os gibeonitas disseram a ele: não queremos ter nem prata e nem ouro de Saul, nem da sua casa. Tampouco por nós matarás qualquer homem em Israel. E ele disse: o que vós dissertes, isso farei por vós. E eles responderam: o homem que nos consumiu e que maquinou contra nós, para que fôssemos destruídos e não restássemos em nenhum dos limites de Israel, quero 7 homens dos seus filhos, que sejam entregues a nós, e nós os enforcaremos para o Senhor em Gibeá de Saul, a quem o Senhor escolheu. E o rei disse: dá-lo-eis. O rei, porém, poupou Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que havia entre eles, entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. O rei, no entanto, tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, os quais ele deu a Saul, Armone e Mefibosete, e os 5 filhos de Mical, e as filhas de Saul, quem ele criou para Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita. E ele os entregou nas mãos dos gibeonitas, e eles os enforcaram no outeiro diante do Senhor. E eles caíram, todos os 7 juntos, e foram levados à morte nos dias da colheita, no primeiro dia, no início da colheita da cevada. E Rispa, a filha de Aiá, tomou pano de saco e espalhou para si sobre a rocha, desde o início da colheita, até que a água caiu sobre eles do céu. E não deixou que viesse sobre eles nem aves do céu de dia, nem os animais do campo à noite. E disseram a Davi o que Rispa, a filha de Aiá, a concubina de Saul, havia feito. E Davi foi e pegou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos homens de Jabe de Leade, as quais o haviam roubado da rua de Bet-Sean, onde os filisteus o haviam pendurado, quando os filisteus mataram Saul em Gibeá. E ele fez subir de lá os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. E eles reuniram os ossos daqueles que foram pendurados. E os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, enterraram na região de Benjamim, em Zela, no sepulcro de Quis, seu pai. E eles executaram tudo que o rei ordenou, e depois disso rogaram a Deus pela terra. Tomai o vosso assento. Aleluia! Nós estamos diante de uma história muito forte. Digo a você que não é fácil a gente ler uma história dessa e não ser impactado, não ter compaixão ou não entender a história desta mulher. O texto, ele começa falando de uma fome que durava 3 anos. Não chovia na terra e a terra não produzia. A terra estava padecendo pela escassez da chuva. E a palavra de Deus nos diz que 3 anos de fome, Davi foi consultar o Senhor. E isso me chamou a atenção, porque 3 anos sem chover é algo preocupante. É algo que não dá para ser relevante diante de uma situação que está causando
muitas vezes, talvez no coração de muitos, uma angústia, uma preocupação ou até mesmo desespero, porque a fome chegou naquela cidade e ninguém sabia o porquê. Foi então que Davi se levantou para consultar ao Senhor o que estava acontecendo. E eu quero já abrir aqui um parêntese já para falar à igreja do Senhor. Eu não sei por quanto tempo você está vivendo em alguma situação que aparentemente você está acostumado ou está achando que é normal. Já se passaram algum tempo e nada se resolveu e talvez você esteja conformado com essa situação. Mas eu quero dizer para você nesta noite, porque se você está aqui é porque Deus tem uma palavra para você. Não se conforme. Se a situação que você está vivendo hoje já está levando um tempo que já era para ter resolvido, mas você está talvez empurrando com a barriga para ver aonde isso vai dar. Por que estou falando isso? Porque talvez o casamento está em crise. Talvez tenha um filho rebelde, um filho com um problema que está trazendo dor de cabeça, choro, angústia. Muitas vezes está tirando o teu sono, está tirando o teu apetite. Talvez seja a vida financeira que está toda bagunçada e você não está sabendo por onde começar e a situação está se agravando. Talvez seja um problema de saúde, você sabe que não está se sentindo bem, as coisas estão ficando mais difíceis para você e em nenhum momento você se posicionou para ver a causa de tudo isso. O que Deus está falando nesta noite é que tudo que está acontecendo de anormal na tua vida é um momento para você parar e consultar o Senhor e perguntar para Ele o que está acontecendo. Porque muitas vezes, irmãos, Deus quer nos abençoar. O Senhor está com os céus abertos para derramar chuvas abundantes sobre nossas vidas. As mensagens que são pregadas, muitas vezes estão mostrando para nós que a fé, ela tem o poder de trazer à existência o que não existe, como se já existisse. Talvez você esteja vindo para a casa do Senhor todos os dias, está fazendo campanha, está buscando o Senhor e as coisas não estão acontecendo, mas em nenhum momento você parou para consultar o Senhor e perguntar a causa de tudo isso. E quando nós paramos para perguntar ao Senhor, nós precisamos estar com o nosso coração aberto para entendermos o que Ele quer falar. Porque se Ele disser que está na hora de fazer um concerto, é melhor nós nos posicionarmos e colocarmos a nossa casa em ordem para que a bênção do Senhor corra atrás de nós. E Deus respondeu para Davi e disse: é por Saul, é pela sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. E quem eram esses gibeonitas? Eu quero voltar com você no tempo, 500 anos atrás. Josué, juntamente com o povo de Israel, tinha conquistado a terra de Canaã. Os reis das nações vizinhas estavam apavorados, porque Deus estava fazendo coisas extraordinárias através da vida do seu povo. Tinha ali derrubado os muros de Jericó e tinha conquistado a cidade. Tinha destruído a cidade também de Ais e venceu aquelas batalhas. Mataram outros reis, então havia um temor muito grande. E Josué estava ali quando esses gibeonitas chegaram com roupas velhas, sapatos desgastados, vinho estragado, pão embolorado, dizendo para Josué que queria fazer uma aliança com eles, porque o Deus que eles serviam era um Deus poderoso e que eles tinham vindo de uma terra muito distante. E Josué, olhando a aparência, a situação, e viu que aqueles homens com cara de cansado, com roupas gastas, sapatos estragados, pão mofado, ele simplesmente acreditou na palavra daqueles gibeonitas e fez uma aliança diante do Senhor.
E quando se faz uma aliança com Deus, só Deus pode quebrar. Ninguém é autorizado a quebrar uma aliança que foi feita entre você e Deus, entre o seu casamento e o Senhor, entre o seu filho e o Pai. Aleluia. E 3 dias depois desta aliança feita diante do Senhor, Josué descobriu que esse povo não veio de terra longínqua. Na verdade, era um povo que habitava ali, eram seus vizinhos. Mas a aliança não podia mais ser quebrada. E o que foi que fizeram? Tornaram aquele povo serem cortadores de lenha e carregadores de água para o povo de Israel. E essa aliança foi firmada. Só que Josué morreu, veio o período dos juízes, depois veio a monarquia, veio Saul. Saul simplesmente, a Bíblia diz que por zelo, mas eu acredito que um zelo maligno, porque não se pode desconstruir o que Deus já construiu, não se pode desfazer o que Deus fez, porque aquele que tem o poder sobre todas as coisas, só Ele tem o poder de mudar uma situação. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Saul simplesmente matou uma boa parte dos gibeonitas. E por causa disso, houve fome na face da terra. Precisava esse acordo ser agora regulamentado. Alguma coisa teria que ser feito para que a terra voltasse a chover. Aí Davi vai consultar o Senhor diz que é por causa de Saul. Aí Davi vai procurar os gibeonitas, e quando pergunta para eles o que é que precisa ser feito, aí ele diz: eu quero 7 homens da casa de Saul. E é interessante que Davi vai entregar os 7 homens da casa de Saul para os gibeonitas. Porém, existia ali um homem chamado Mefibosete, que nós conhecemos, que era filho de Jonatas, a qual havia feito uma aliança entre Davi e Jonatas. E o que aconteceu com essa aliança? Davi simplesmente estava aqui protegendo o Mefibosete por causa desta aliança. Uma aliança que foi feita com o seu pai lá atrás. Aquilo que Deus firmou entre Jonatas e Davi estava de pé. Aquilo que nós plantamos lá atrás, talvez nós não venhamos colher, mas nossos filhos colherão. Jonatas estava morto. Por causa desta aliança, Mefibosete foi salvo. Mefibosete não foi entregue nas mãos dos gibeonitas. E os 7 filhos foram entregues. 2 eram de Rispa, concubina de Saul, e 5 eram de Merabe, filha de Saul. Então eram 2 filhos e 5 netos. E agora nós vamos entrar justamente na história desta mulher, a qual me inspira a não desistir. Porque esta mulher entregou os seus filhos. Mas eu creio que como uma mãe que sonha, que tem projeto e que tem desejos no coração de ver o seu filho ser abençoado, conquistar, o seu filho viver uma vida plena e abundante, e de repente, quando ela está dentro da sua casa, alguém entra e leva os seus 2 filhos. Você pode entender o que é isso? Nós não estamos preparados para os de repente. Talvez a minha casa esteja firme, meus filhos servindo ao Senhor, meu esposo servindo ao Senhor, a minha família servindo ao Senhor. Mas eu não sei em que momento possa ser que venha um de repente, que traga desestabilidade, desequilíbrio, que traga angústia, que traga dor, que traga choro. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei o que você tem vivido hoje dentro da sua casa. Eu não sei se algum de repente
repente entrou e te trouxe angústia, dor e sofrimento. Talvez você esteja aqui, mas está com seu coração angustiado, desesperado, abatido, triste. Talvez, mãe, você queria ter um dia das mães diferente, mas você está vivendo dias que esse de repente bateu na sua porta e você não está sabendo como lidar com essa situação. Mas eu quero lhe dizer nesta noite: você tem depósito com Deus. Você é uma mulher que ora pela sua casa, que jejuma pela sua casa, que acorda pela madrugada, que ministra a palavra de Deus na tua casa. Eu quero lhe dizer que o Deus do céu tem contabilizado todos os teus choros, todas as suas batalhas, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor, tudo aquilo que você tem clamado ao Senhor. Deus, Ele está vendo. E não deixará você sem resposta, porque Deus é Deus de resposta. Deus é Deus que traz também a recompensa. E essa mãe, vivendo com seus filhos, acreditando que ia envelhecer e que ele ia cuidar dela, porque Saul já estava morto. E era só ela e os seus 2 filhos. E de repente, esses 2 jovens são mortos, enforcados. Você pensa que essa mulher desistiu? Essa mulher simplesmente, irmãos, ela não olhou para o estado do qual os filhos dela se encontravam. Porque Merabe, ao entregar os seus 5 filhos, voltou para a sua casa. Talvez para chorar a sua dor, para ficar depressiva. Talvez ela ficou ali desesperada, chorando. Mas Rispa, essa mulher que nos inspira, ela levou um pano de saco. E quando seus filhos estavam lá empendurados, ela ficava de dia e de noite. O que é que ela fazia? Enxotando as aves do céu, para que não comesse a carne dos seus filhos, nem os animais que vinham à noite para devorá-los. Era de dia e de noite, ela naquele lugar. Provavelmente, talvez não comia direito, ou alguém levava uma comida para ela. Provável que ela não dormisse à noite. E essa mulher ficou incansavelmente ali, diante daqueles corpos, enxotando aquelas aves de rapina, para que não comesse a carne dos seus filhos. Você sabe o que isso significa? Ela não estava querendo a ressurreição dos filhos. Ela só queria que os seus filhos tivessem um enterro digno. Ela só queria que eles não ficassem pendurados daquele jeito. E sabe o que Deus está falando conosco? Que as aves de rapina estão rodeando a nossa casa, a vida dos nossos filhos. E tem muitos pais que estão distraídos, muitos pais que não estão entendendo. Irmãos, nós conhecemos nossos filhos até onde nossos olhos podem alcançar. Quando eles não estão conosco, nós não sabemos por onde eles andam, quem são as suas amizades, quais os sites que eles acessam. Nós não sabemos as pressões que a sociedade muitas vezes vem sobre eles, para que eles venham ceder em algum momento. Nós não sabemos as ofertas que eles recebem. E é por isso que Deus está chamando para nós nesta noite, nos levantarmos e ficarmos na brecha, orando, clamando, buscando, aconselhando, nutrindo a vida dos nossos filhos. Quem tem filhos pequenos ainda tem uma oportunidade de ensinar, de investir tempo com essas crianças. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Deuteronômio 6, a partir do versículo 6, que diz que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar ou quando se levantar. Amarre como um sinal nos braços e prenda-os na testa. O que Deus está dizendo através desse versículo é: invista tempo. Não terceirize a criação dos seus filhos,
porque Deus vai cobrar de cada um de nós, porque nós, mães, temos uma missão de levar nossos filhos para serem discípulos do Senhor. É a herança que Deus nos deu. E nós não estamos criando filho para a maldição. Nós não estamos criando filhos para a calamidade. Nós estamos criando filhos para serem discípulos de Jesus. E o que nós estamos fazendo? As telas estão tirando nossos filhos de estarmos na convivência da família. E muitas vezes como mães, temos tantos afazeres, o tempo parece que é curto. E quando a criança está dando muito trabalho, a primeira coisa que a gente quer é deixar eles quietinhos. Aí o que faz? O que acontece? Coloca um celular na mão das crianças, porque naquele momento ela vai dar um sossego. Mas se tiver também aquele tempo de incutir na mente, no coração, a palavra de Deus, eles crescerão amando o Senhor. Nossos jovens e nossos adolescentes estão vivendo crises. Os nossos jovens e os nossos adolescentes estão vivendo desafios. As amizades, o que está sendo ensinado na educação, seja na faculdade, seja na escola. Parece, irmãos, que o mundo é inimigo dos pais, porque nós ensinamos em casa as verdades da palavra de Deus, mostrando para ele os valores da família. Mas quando ele sai dali, tudo está contribuindo para que as verdades do mundo com cara de mentira. Na verdade, a mentira com cara de verdade. Sobressai os ensinamentos dos pais em casa. Os professores, ou não vou dizer, alguns professores serão os inimigos, os colegas, os pais dos amigos, porque ser crente no dia de hoje, só mesmo tendo a graça de Deus sobre nós, só mesmo buscando o Senhor enquanto podemos achar, e invocarmos a Ele enquanto Ele está perto. Nós estamos vendo aqui que Rispa, ela não desistiu. Alguém poderia passar por ela e dizer assim: que mulher louca, como é que pode ela ficar ali de dia e de noite, vendo seu filho entrar em decomposição? Irmãos, ela ficou aproximadamente 4 a 5 meses, alguns dizem até 6 meses, até chegar a colheita, vendo seus filhos sendo ou se decompondo dia após dia. É tanto que quando Davi vai buscar os ossos de Jonatas e de Saul para sepultar, ele pega também os ossos desses 7 jovens. Eu fico imaginando como essa mulher suportou ver face a face, diante daquele quadro deplorável de decomposição de seus filhos. Mas o que movia ela é que ele não nasceram para viver daquele jeito. Ela não gerou dentro dela filhos para maldição. Ela gerou filhos para que tivesse dignidade. Por isso que ela lutava de dia e de noite, para que aqueles filhos, aqueles jovens pudessem ser enterrados. O que nós estamos fazendo para mudar o quadro da nossa casa, da nossa família? Não desista. Talvez alguém está dizendo: está lutando. Não está vendo que esse filho já está perdido? Não está vendo que essa filha não tem mais jeito? Irmã, esse filho foi gerado dentro do teu ventre. Você experimentou mês a mês o crescimento desse embrião dentro do teu ventre, até você dar a luz e segurar em seus braços e amamentar em seus seios. Lembre disso. Ainda que a sociedade esteja apontando, você neste momento precisa entender que você não tem que dar satisfação à sociedade, porque o filho é seu, foi gerado dentro do seu ventre. Está dando trabalho, mas o filho é meu. Está morto, mas o filho é
é meu. A sociedade está rejeitando, mas é meu filho. Por que a gente está tão preocupado com o outro? Rispa talvez pudesse voltar para casa para que ninguém descobrisse que aqueles filhos que estavam expostos eram dela. Mas nós precisamos valorizar o que Deus nos deu. Porque você está vendo o teu filho, a tua filha, só nesse momento, mas Deus está vendo ele lá na frente. O que Deus vai fazer é glorioso. O que Deus vai fazer é grandioso. Vai ser um instrumento de Deus aonde Ele enviar. Aí vai contar testemunho que vai impactar muitas pessoas. Você está chorando hoje, mas Deus vai enxugar dos teus olhos toda a lágrima. Você está triste hoje, mas Jesus vai alegrar o teu coração. Você pode estar gemendo hoje, mas Jesus está dizendo: eu interpreto os teus gemidos e não ficará na situação que está. Está deformado pela droga, está deformado pelo alcoolismo, está deformado pela prostituição, está deformado por causa da pornografia. O Jesus que transforma está aqui. Ele vai mudar esse quadro e o nome dele será glorificado. Ainda que esteja na sarjeta, Deus levanta. Quem não conhece a história do filho pródigo? Mas Deus está dizendo: se eu amei o mundo de tal maneira, se eu amo o mundo de tal maneira, pai, mãe, é teu filho, o amor de Cristo já foi derramado no teu coração. Deixa esse amor transbordar. Não é momento de criticar, não é momento de apontar, é momento de acolher, é momento de ensinar, é momento de nutrir, é momento de carregar no colo, porque essa alma está gemendo. E se não encontrar um colo de uma mãe, aonde ele vai encontrar? Aonde ela vai encontrar? Está dando trabalho, mas é teu. Está na prostituição, mas é teu filho. Está fazendo coisa errada que está envergonhando a família, mas é teu filho. E o Senhor nesta noite está dizendo para mim e para você: ainda que teus filhos não estejam envergonhando você, você precisa ter uma ação preventiva, porque não sabemos quando esse de repente virá. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais. Quanto tempo tem que você fez um jejum pelos seus filhos? Quanto tempo tem que você fez uma campanha na madrugada por eles? Você pode ser uma geradora do sobrenatural de Deus na vida do teu filho. O extraordinário vai acontecer. Porque uma mãe que senta para aprender é uma mãe que se levanta, aleluia, para agir. Porque Deus vai dar estratégia, Deus vai dar direção, Deus vai abrir porta, Deus vai aplanar o caminho, Deus vai trazer a solução que você precisa. Alegra o teu coração, te levanta, porque é um tempo de Deus colocar tudo em ordem. Essa deformidade não vai ser para a eternidade. Essa deformidade é temporária, porque Deus gosta de desentortar o que está torto. Deus gosta de refazer aquilo que foi desfeito. Porque tem coisa nova chegando na tua história. Tem coisa nova chegando na tua casa. Tem coisas maravilhosas acontecendo. Porque a tua luta, meu irmão, não é contra a carne e o sangue. A tua luta não é contra a pessoa. A tua luta não é contra o teu filho, contra a tua filha. A tua luta não é contra o teu marido. A tua luta é uma luta espiritual. É contra principados e potestades das trevas deste século. É contra as hortes infernais do maligno nos lugares celestiais. Deus está dizendo: se levanta para guerrear. Se levanta para pelejar, porque a tua história não acabou aqui. A vida do teu filho não acabou do jeito que está,
Porque Deus está fazendo, ainda que você não esteja vendo. Porque Rispa, ela ficou ali até o rei saber do que estava acontecendo. Só Davi poderia sepultar aqueles jovens. Quem mandou enforcar, só a autoridade que mandou enforcar é a autoridade que pode mandar sepultar. Alguém falou para Davi que Rispa estava ali, de vigília, com um pano de saco, de dia e de noite, afastando as aves de rapina. As aves de rapina é tudo que eu já falei aqui. As aves de rapina do nosso tempo são as telas, são os falsos ensinamentos, é a pornografia, são muitas vezes as más companhias. E nós precisamos, irmãos, estarmos despertos para o que Deus quer fazer. E para Ele fazer, nós precisamos nos posicionar, porque o Senhor tem coisa nova para a nossa vida. E Rispa estava ali cuidando do que restou. O silêncio de Rispa incomodou o coração de alguém para ir falar com o rei. Porque esta mãe sofria, mas não abria a boca. Essa mãe sofria, mas não reclamava. Essa mãe sofria, mas não falava mal do rei Davi. Ela estava ali simplesmente fazendo o que tinha que ser feito, proteger os seus filhos, ainda que não tinham vida. Em que área da tua vida alguém está morto? Tem alguém morto na tua família espiritualmente? Tem alguém que alguém já olhou e já cheira mal? Lembra de Lázaro? 4 dias já cheirava mal, mas Jesus deu uma ordem e Lázaro voltou à vida. Porque tudo é possível ao que crê. E se você crê, você verá a glória de Deus. Mas é preciso ter fé. É preciso acreditar. Talvez você esteja cansado, cansada. Talvez você esteja dizendo: irmã, você não sabe quanto tempo eu estou clamando, quanto tempo eu estou nesta luta, não sabe como eu já estou desistindo. Mas Deus te trouxe aqui e disse: não desista, porque Deus tem a hora, tem um momento e tem tudo já marcado e agendado para te dar a vitória. E Ele está renovando as tuas forças nesta noite. Porque a gente sabe o quanto é difícil criar filhos. A gente sabe o quanto muitas vezes até padecemos. Muitas vezes perdemos o sono. Muitas vezes traz inquietude na alma. Mas Deus está dizendo para mim e para você: eu vou fazer diferente. Você vai viver um tempo de festa, de celebração, de alegria. Porque o tempo do choro está chegando ao fim. Aleluia. Oh, aleluia. Cada lágrima, irmão, cada oração, cada gemido, cada momento de desespero, de medo, de aflição, Deus está vendo. E Ele está dizendo: lembra das promessas. As promessas de Deus não caem no esquecimento. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele te fez. Não duvide, não duvide, porque o Senhor, Ele vai fazer na tua história. Talvez, mãe, você é a única esperança que o teu filho tenha, porque ele sabe que tu é uma mulher de Deus, sabe que você ora, sabe que você intercede. Quem sabe ele já viu você orando, buscando ao Senhor, chorando aos pés de Jesus. Isso está registrado, irmãos. Isso está registrado no céu. Tem memórias tuas diante de Deus. Há um memorial do teu esforço, há um memorial das tuas lágrimas, há um memorial do teu gemido. Porque aqueles que clamam ao Senhor, de maneira nenhuma ficará sem ser ouvidas as tuas orações e a tua petição. Consulte a Deus no que você precisa fazer. Peça a Deus a direção e a estratégia. Diga ao Senhor: Senhor, eu me levanto hoje
Mas eu preciso, Senhor, saber qual o caminho que eu tenho que seguir. Qual é a porta que eu tenho que entrar? Quais são as armas que eu preciso usar? Quais são as ferramentas que eu preciso usar? Deus te dará a direção. Porque esta noite é noite do Senhor trazer o novo para a tua vida. E contaram para Davi. E Davi se sensibilizou. E ele se levantou e foi buscar os ossos de Saul e de Jonatas, que já havia morrido há algum tempo, e já tinha sepultado lá em Gibeá. Sabe o que eu entendo com isso? Que por causa de Rispa, Deus estava colocando a história de novo em uma completude. Deus estava fechando um ciclo. Porque a casa de Saul houve muitas tragédias. E agora Davi está organizando o que estava espalhado. Os ossos de Jonatas, os ossos de Saul, os ossos dos sete jovens foram sepultados na sepultura do pai de Saul. Deus está dizendo: não vão ficar espalhados teus. Deus vai trazer um ajuntamento. Deus vai trazer vida onde há morte. Deus vai ressuscitar sonhos e projetos que se perderam na caminhada. Porque a promessa que Ele fez continua de pé. Não importa o que os seus filhos estão fazendo hoje. Importa é o que Deus vai fazer na vida deles. E para concluir, eu quero ler para vocês o que Jó diz no capítulo 14, no versículo 7. Para uma árvore há esperança. Ei, mãe, há esperança. Ei, pai, há esperança. Esposo, há esperança. Esposa, há esperança. Há esperança para uma árvore que, se for cortada, ela vai brotar de novo. Ela vai tornar a viver. Mesmo que suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra, ainda assim, ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramo novo, como se fosse uma planta nova. Não sou eu que estou dizendo, é Deus. Um pouco de água vai trazer vida. Um pouco de água vai trazer renovo. Um pouco de água vai brotar de novo. Um pouco da palavra de Deus vai trazer vida. Um pouco mais da palavra de Deus vai trazer aqui a existência, aquilo que está morto diante dos seus olhos. A esperança, fique de pé. Aleluia. E eu quero profetizar nesta noite para a tua casa, para a tua família, que a tua história não vai terminar desse jeito. O Senhor está dizendo para você: a esperança. Aquilo que foi travado no mundo espiritual, Deus está dando ordem agora para liberar a teu favor uma resposta que você veio buscar nesta noite. A tua casa será uma casa bendita do Senhor. A tua família será bendita do Senhor. Os teus filhos são herança do Senhor. Os teus filhos darão muitos frutos na casa do Senhor. Você verá o que Deus vai fazer com os teus descendentes. E eu profetizo que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. E te dê a paz que excede todo o entendimento. Você vai sorrir de novo. Você vai celebrar de novo. Você vai cantar o hino da vitória. Deus está mudando essa situação por amor a ti, por amor a você e a tua fidelidade ao Senhor. Cante ao Senhor o cântico da vitória. Agradeça a Deus, porque você vai contar testemunho.
Rispa voltou para sua casa em paz, porque ela deu dignidade aos seus filhos. O sepultamento que ela buscava digno, ela conseguiu. Ai, para isso, amados irmãos, toda aquela nação foi abençoada, porque Deus enviou a chuva do céu e regou a terra, e a terra voltou a produzir, e o povo todo foi abençoado por causa de uma mulher que não desistiu dos seus filhos. Deus está derramando chuvas abundantes sobre a tua casa por causa da tua oração, por causa do teu posicionamento. Deus está derramando bênção sobre a tua casa, porque você acreditou que Deus não deixaria você envergonhada. Aleluia! Meu favor, e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz uma mulher mudou a história de uma nação. Aquela mulher mudou a história daquele povo. Ela foi buscar apenas a dignidade para os seus filhos, mas Deus ali ouviu o sacrifício que ela fez, e através desse sacrifício a chuva desceu, o povo plantou, o povo produziu e o povo colheu, e a bênção do Senhor alcançou aquela nação. Quando tudo